Olá, tudo bem? Sou o Celso Saito. Estou aqui para compartilhar uma iniciativa de um grupo de empresários chamado Positive Thinking. Nosso propósito é disseminar informações relevantes para empresários, executivos e empreendedores para que possam ter opções para otimizar processos e reduzir custos, principalmente nesse momento pandêmico devido ao coronavírus ou Covid-19. Então acompanhe nossos vídeos, pois iremos compartilhar algumas dicas e esclarecer algumas dúvidas. A questão é, invariavelmente, uma das alternativas para o empresariado é a demissão. Então, vamos conversar um pouquinho para esclarecer algumas dúvidas aí. Se esse for o caminho, o que deve ser efetuado pelo empresário brasileiro. Para isso, estamos hoje com o Rogério Kita, ele que é contador, professor universitário e sócio da R. Kita Contadores Associados, para bater um papo com a gente. Rogério Kita, bem-vindo. Obrigado aí, Celso. Obrigado aí, ouvintes. Vamos ajudar aqui a esclarecer um pouquinho essas dúvidas que o pessoal está tendo. Então, se infelizmente a alternativa do empresário for o desligamento, né? As regras continuam as mesmas ou teve alguma flexibilização devido à medida provisória? O que você tem para dividir com a gente? Tá? Bom, a medida provisória 927 que foi publicada não trata da questão do desligamento de funcionários, até porque, na verdade, a intenção do governo é exatamente o contrário, é tentar fazer que as empresas não façam demissão de funcionários. Então, hoje, se a empresa, o empresário optar pelo desligamento dos seus funcionários ou de um funcionário que seja, são as regras atuais que estavam previstas, seja em convenção coletiva e CLT. Informar via aviso prévio, recolhimento de multa rescisória, do fundo de garantia. Tá? Então, todos esses pagamentos têm custo, têm oneração para as empresas e faz parte da questão hoje de desligamento de funcionários. Ok. E se optar pelo desligamento de empregado, como proceder? Bom, você acabou de falar, né? A regra não mudou nada, não houve nenhuma exceção por enquanto, segue o procedimento opcional. Exatamente, ele vai ter que fazer esse pagamento da rescisão, lembrando ali prazo dos 10 dias após a data do desligamento, e principalmente a questão da multa rescisória, fundo de garantia 40%. Ok. Bom, continuando então, Kita, infelizmente se a saída for a demissão, também tinha uma hipótese de acordo da rescisão, previsto na reforma trabalhista, isso daí como que ficou? A reforma trabalhista trouxe a possibilidade das empresas e do empregado e empregador, de fazerem um acordo de rescisão. Então, se ambas as partes têm um interesse na questão da rescisão da contrato de trabalho, eles, em comum acordo, fazem esse termo de rescisão. E aí a vantagem é que, ao invés de se pagar a multa dos 40% lá do fundo de garantia, essa multa cai para 20%. Tá? Mas isso tem que ser um acordo entre empregado e empregador. Um ponto que vale a pena a gente só ressaltar é que, nesse caso, quando o empregado ele vai poder dar entrada no fundo de garantia, ele consegue sacar o saldo lá depositado na conta do FGTS. Mas ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, na verdade, a partir do momento que o empregado também aceita esse tipo de acordo, subentende-se que, na verdade, ele também já está em vista um outro emprego e tudo mais. Então, por isso que ele não vai ter direito a essa questão do seguro-desemprego. Ah, tá. Então, na verdade, esse ponto aqui seria uma alternativa para o colaborador que queira ter acesso ao fundo de garantia dele, entrar em acordo com a empresa dele, só que ele abriria a mão do seguro-desemprego, tá certo? Mas teria acesso ao fundo de garantia. Pelo menos ele ainda consegue sacar o fundo de garantia. Uhum. Bom, na verdade, também isso daí não tem nada a ver com medida provisória, isso daí já estava previsto na reforma trabalhista, é mais um adendo de possibilidade, vamos dizer assim, para o mercado.
Exatamente, já que o assunto, né, tá pensando na questão da demissão, havendo aí um acordo, um bom senso que existe esse entendimento entre ambas as partes, acaba sendo aí uma possibilidade, aí um benefício para ambas as partes, né? Porque pro lado do empregador essa multa cai para metade, e no lado do empregado ele vai poder sacar o FGTS. E com relação aos benefícios, né? Porque o custo com mão de obra não é só o salário, né? A gente tem o vale transporte, vale refeição. Como que vai ficar esses itens aí que tá? Bom, hoje com a medida provisória, é questão do home office ou do teletrabalho, se os empregados estão em casa, né, trabalhando, ele não está pegando condução. Então, teoricamente, o vale transporte não faz sentido a empresa fazer o pagamento do vale transporte, porque ele não está utilizando desse mecanismo de transporte para ir trabalhar. Então, ele está no sistema teletrabalho. Então, nesses casos, a empresa não precisa pagar o vale transporte, mas também tem que lembrar de não descontar aquele 6% na folha de pagamento do funcionário, né? Então, a condição lá, se eu não pago vale transporte, eu também não vou descontar isso do meu empregado. Agora, o vale refeição, independentemente da modalidade hoje da forma de trabalho, né? Se é home office ou tudo mais, o empregado ele está trabalhando. Então, se ele está trabalhando, ele tem direito à questão do vale refeição, né? Então, esse benefício tem que continuar sendo pago, tem que ser pago aí diretamente para o empregado. O que muitas vezes as empresas estão adotando essa prática agora é que, ao invés de pagar como vale refeição, ele pode trocar esse benefício para o vale alimentação. Perfeito. Ou seja, as empresas que conseguiram ajustar a operação dele, migrar para home office, esses colaboradores que estão 100% com home office, suspende tanto para o lado da empresa, de fazer a carga do vale transporte, e também suspende o desconto dos 6% do salário do camarada na folha de pagamento. Né? Isso aí. Mas como isso tudo aconteceu provavelmente no meio do mês, a carga do vale transporte provavelmente já foi feito, né? A empresa Sim. então pode abater no próximo mês, é isso? Aí vai ficar o critério de cada empresa, né? Por exemplo, lá aqui na minha empresa, eu acabei optando o mês de março, como a gente já tinha feito a carga, o valor foi concedido e, na verdade, como também muitos empregados tiveram aí a questão de ir para casa, levar um computador, estão usando muitas vezes o próprio recurso da sua residência, a gente deixou essa questão do vale transporte já pago como já um benefício, um bônus ali para esse empregado. Maravilha, perfeito. E no caso de empregados em período de experiência, né? Como pode ser feito esse processo de rescisão do contrato de trabalho? Na verdade, também a medida provisória não trouxe nada em relação a essa questão do período de experiência. Vale a regra atual. Se o empregador, né, ao término desse período de experiência, optar pela não renovação, a não continuidade desse empregado em relação às suas atividades profissionais, simplesmente extingue-se o contrato de trabalho. Né? A única condição que vale a pena ficar atento é porque o contrato de experiência prevê 45 dias renováveis por mais 45 dias. Então, se optar pelo cancelamento desse contrato de trabalho antes desse período de experiência, independentemente desse trabalhador ter cumprido ou não a sua experiência, ele vai ter direito ao recebimento desses dias, 45 ou 90 dias acordados. Perfeito. Ou seja, se o colaborador dele que está em período de experiência estiver dentro dos 45 dias, ele pode pagar a totalidade desses 45 dias, não renova para o segundo ciclo, mais 45 dias, já suspende essa experiência e segue a vida. Né? Agora, se já virou o segundo ciclo, ele vai ter que respeitar e aguentar até os 90 dias. Né? Exatamente. E aí, principalmente, se é período de experiência, né, quem cuida lá da folha, o RH, vai ter que ficar muito atento a isso, para principalmente não passar os 90 dias. Porque aí, se passou os 90 dias, teoricamente ele já terminou o contrato de experiência e ele vai ser efetivado.
E nos casos de gravidez, né, existe alguma determinação em relação ao regime de contratação? Ou mudou alguma coisa? Tem alguma abertura, exceção ou alguma coisa assim? Não houve nada em relação a mudanças também em relação à questão das grávidas. A única questão que vale a pena a gente observar é que ela faz parte do grupo de risco. Então, principalmente aí, hoje acho que a maioria das empresas já estão nesse sistema de home office ou teletrabalho, mas ela seria uma empregada que teria prioridade nesse regime de trabalho. E também a questão do gozo de férias. Então, se eu quero colocar algum empregado em férias, ela faz parte do grupo de risco. Então, a prioridade é que ela também entre já de imediato nesse período de gozo de férias. Ah, perfeito. Eu ouvi dizer também que pode pagar rescisão contratual parcelado. Como que funciona isso? Isso não veio pela medida provisória, tá? O pagamento da rescisão contratual, na verdade, já é uma obrigação do empregador. Então, uma vez que ele tomou a decisão em demitir o empregado, ele tem 10 dias para fazer o pagamento lá das verbas indenizatórias para esse empregado. Eventualmente, hoje, nesse momento de crise que as empresas estão passando, se ele está fazendo lá um desligamento em massa de vários funcionários na sua folha de pagamento, muitas vezes ele não vai ter o fluxo de caixa, né, toda a questão aí de condições financeiras para fazer todo esse pagamento das verbas rescisórias. Lembrando ainda que, além da rescisão contratual, ele vai pagar a multa rescisória do fundo de garantia. Então, os valores são bem altos. Nesse caso, existe a prerrogativa de ele parcelar essa rescisão. Ele vai negociar com o empregado falando, eu tenho esse valor aqui para te pagar, ele não vai ter condições, né? Vai abrir a situação financeira da empresa e vai propor um acordo, um pagamento parcelado dessa indenização das verbas rescisórias. O que vale a pena só a gente ressaltar é que, uma vez que o empregador não está cumprindo com o seu prazo legal de pagamento da indenização das verbas rescisórias, qualquer valor que ele parcelar, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que acrescentar também um salário a mais nessa indenização das verbas rescisórias. Ok, ou seja, tem essa prerrogativa já prevista em CLT, né? Se o empresário tiver com dificuldade no fluxo de caixa nesse momento, ele pode parcelar, mas automaticamente ele já assume que vai ter que acrescer um salário dentro dessas verbas rescisórias, porque ele não vai estar cumprindo aí os 10 dias. Né? Mas é uma possibilidade de ele postergar, vamos dizer assim, parcelar esses pagamentos, mas vai ter que acrescentar mais um salário aí, né? Exatamente. Então, assim, ele faz um fluxo de caixa, consegue liquidar toda a rescisão da sua folha de pagamento, mas já ciente que está incluindo aí mais um mês de remuneração para esse empregado, tá? Mas isso tudo tem que ser comunicado no momento do seu desligamento, ele vai informar qual é a condição de pagamento para esse empregado e também está sujeito a ele aceitar essa forma de remuneração. E com relação à redução de jornadas de trabalho que está em vigor? Hoje não tem ainda nada oficialmente publicado, divulgado pelo governo, né? Se ventilou muito aí a questão do governo como intenção de trazer alguma possibilidade de redução de jornada de trabalho e tudo mais, mas não houve ainda nada publicado, editado como uma medida provisória, algo que possa as empresas já efetuar essa redução da jornada de trabalho. Como alternativa, a gente recomenda a questão da implantação do banco de horas. Aí, nesse sentido, sim, é algo já factível e que as empresas podem estar adotando. Ô, Kita, você está fazendo spoiler, né? Então, pessoal aí que ouviu sobre o banco de horas, dá uma aguentada aí que no segundo vídeo a gente vai detalhar um pouquinho aí como vocês podem adotar essa possibilidade de banco de horas, tá? Então, acompanhe a gente aí para pegar mais essa dica aí. E com relação ao FGTS, foi prorrogado o vencimento para pagamento? Como ficou isso daí? Sim, a Caixa Econômica Federal soltou também uma medida em relação à postergação dos vencimentos
do recolhimento do fundo de garantia. Então, os empresários hoje, principalmente, né, em fazer economia de caixa, preocupados aí com a questão dos pagamentos, dos vencimentos que vão ter aí em relação, né, fornecedores, aluguel, folha de pagamento e tudo mais, tem a prerrogativa de postergar o recolhimento do FGTS nos meses de abril, maio e junho, né? Então, esses vencimentos aí que a gente teria, né, nos seus respectivos meses, ele foi prorrogado lá para o mês de julho. Vencimentos, então, seriam prorrogados de abril, maio e junho, eles vão ser postergados lá para julho e diante. Ok, então é uma opção a curto prazo, vamos dizer assim, mas o empresário não pode esquecer que em algum momento vai duplicar os meses, porque ele vai ter que compensar essa prorrogação, né? Aí a expectativa do governo é essa, que em 3 meses haja essa retomada aí da economia, das atividades das empresas, né, e tudo mais. E aí as empresas naturalmente já vão ter um fôlego maior de caixa para conseguir arcar com o pagamento desse fundo de garantia, que mesmo que acumule 2 meses, mas que pelo menos ele consiga arcar com esses vencimentos. Vale lembrar também que o valor principal foi prorrogado, né? E sobre esse principal não vai ter a incidência de multa e juros sobre esses vencimentos que não foram pagos agora nesses respectivos meses. Ah, maravilha. Então, para encerrar a sessão de hoje, Kita, qual a mensagem que você pode deixar aí para a gente? Eu acho que agora, mais do que tudo, as empresas se reorganizarem, olharem aí a questão de custos, o que elas podem estar reduzindo, né, minimizar principalmente gastos desnecessários e ficar atento também aí a algumas dicas que a gente vai estar postando, que acho que isso é exatamente esse intuito, né, de dar oportunidades, dicas, contribuições aí para os empresários para enfrentarem essa crise. Ah, mas ocorreu uma outra situação, falando de postergação, etc. Então, a legislação nossa tributária é um pouco complexa, vamos dizer assim, né? Para falar o mínimo. Sim. E por essa característica, acaba tendo várias interpretações, né? Também seria uma opção, nesse momento, para o empresariado rever a gestão tributária da empresa dele para ver como ele está fazendo ou como ele fez. Você acha que tem alguma oportunidade aí de descobrir que eventualmente ele poderia recolher de uma forma diferente para ter uma tributação, uma carga menor, ter uma reconfiguração da empresa dele, não sei, migrar de grupo presumido para real ou alguma coisa do gênero para ajudar a minimizar o custo operacional dele com impostos? A opção tributária é anual, então isso já foi feito lá no começo de janeiro, e aí as empresas agora naturalmente já vão ter que fazer a adequação dessa tributação já para o ano de 2020. Essa opção ele não consegue fazer a mudança no decorrer do próprio ano, tá? Ah, Mas sim, ele pode estar olhando para dentro da operação e tentar avaliar até, né, com mais detalhes, se realmente muitas vezes ele está tomando crédito de todos os produtos, está, né, compensando algum imposto que realmente ele pode abater ou diminuir lá o impacto da carga tributária dentro da sua operação. Isso sim, o empresário deve fazer, rever processos, exatamente para garantir que qualquer centavo hoje que ele está economizando é um valor, é uma economia que ele vai estar salvando aí o seu fluxo de caixa, vai estar dando fôlego maior aí para o seu negócio. perfeito. Então fica a dica aí para os empresários brasileiros que queiram ter aí uma assessoria especializada para rever as contas, né, mesmo que agora não seja um momento apropriado, o período, né, por causa do fechamento, mas se quiser começar a fazer esse estudo, aí pode contar com a Henriquita, aí é só acionar o pessoal do Rogério Kita para assessorar nesse ponto aí, né? Isso aí, a gente está à disposição. Eu sei que é um momento bastante delicado, mas hoje as empresas têm que olhar para dentro, ver exatamente a sua operação, rever processos, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar processos, gerar economia para a empresa, é o foco hoje para todo empresário. Maravilha, então. Obrigado, viu, Kita? Obrigado aí, abraço para todos.